Fala, minha rapaziada, tamo junto, saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia, em apenas 10 minutos. Hoje tem Flamengo e Atlético, Flamengo em campo. E aí, galera, tá empolgado? Tá empolgada você que tá aí assistindo? Bom, tá difícil de empolgar nesse momento, mas a gente acredita que o Flamengo vai conseguir se reorganizar aí e ter um ano um pouco menos decepcionante. Primeira notícia do dia. Dá o like, vai, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Eu tô quase chegando a 10 mil inscritos, você pode me ajudar a isso, deixando seu curtir, deixando seu comentário, se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Primeira notícia, Jorge Jesus, Domenech e Paulo Souza saíram do clube falando a mesma coisa. O problema do Flamengo está dentro do Flamengo. O Jorge Jesus falou, o Flamengo só perde para ele mesmo. O Domenech falou, nem todos aqui no clube querem um Flamengo vencedor. E o Paulo Souza foi na mesma linha do Domenech, falou, para um time ganhar precisa que todos estejam remando para o mesmo lado. Ele deu a entender que tem muita gente ali jogando contra o próprio Flamengo. A gente consegue perceber isso, é claro, as coisas não estão caminhando bem. Eu acho que além disso tem muita gente dispersa, colocando atenção em coisas que não são as prioritárias para a vitória do Flamengo. Tem gente envolvida com política que tá deixando o Flamengo de lado, tem jogador que está preocupado com outras carreiras e menos com futebol, tem jogador já pensando no que vai fazer depois. Sabe, além de jogar contra, tem um grupo que não é exatamente jogar contra, é não estar focado naquilo que é o melhor para as vitórias do Flamengo. Então, essa primeira notícia, depois essa carta de despedida do Paulo Souza, eu fiquei pensando bastante sobre isso, trouxe as falas do Jorge Jesus e do Domenech, e todos eles iam no mesmo caminho, convergiam para tal. Segunda notícia, Andrés Pereira, a negociação ainda está acontecendo, acreditem. Por quê? Porque o Flamengo já tinha abandonado aquela ideia dos tantos milhões de euros lá, já tinha falado até em oferecer metade, mesmo assim não ofereceu, não fez nenhum contato com o Manchester nesse sentido. Ao contrário, o único contato foi de aquela negociação ela não seria exercida por causa de mudanças internas no clube e tal. Foi assim que o Flamengo justificou ao Manchester. Entretanto, agora o prazo está terminando, o empresário do Andrés não está conseguindo bons mercados para ele. E, como eu já disse em um vídeo anterior, o Andrés já rodou clubes na Europa, já rodou clubes medianos, já rodou clubes pequenos, voltou ao Manchester e não teve muito mercado, assim, não foi um jogador de destaque. Então o mercado europeu também está difícil para o Andrés, e aí o Flamengo vê a possibilidade de contratar o jogador ou ter ele por empréstimo por mais tempo, por um valor muito menor daquele que foi acordado em um momento anterior. Então, essa negociação com o Andrés Pereira ainda não fechou, não acabou totalmente, não se tem a certeza que o Andrés não vai ficar no Flamengo para o restante da temporada. Quero a sua opinião, você gostaria de ficar com o Andrés no elenco? Fala a minha. Fala a minha? É porque o Andrés é difícil, né? Você vê que ele tem potencial, mas ele comete alguns erros bobos, assim, são vários jogos que ele comete erros, principalmente em jogos decisivos, jogos importantes. Eu não faria muito esforço para ficar com ele, não. Acho que eu faria uma movimentação para trazer um outro jogador, principalmente se não for por contrato definitivo. Acho que ele também já está muito marcado. Quero a sua opinião. Você ficaria ou não com o Andrés aqui? Lembrando que esse é um canal que a gente pode discordar sem um xingar o outro, sem Às vezes eu vejo lá os comentários, vocês dão uma opinião, aí vem um outro e comenta xingando. Pelo amor de Deus, toda vez que isso acontecer, eu vou excluir o comentário aqui. A gente é rubro-negro, falando com rubro-negro, a gente pode divergir, mas o que a gente quer é o mesmo, né? A gente quer o melhor para o Flamengo. Bom, terceira notícia, a negociação do Arão avança, ao contrário do que tem gente falando aí, que era mentira, que o Fenerbahçe não queria o Arão. O Fenerbahçe quer sim o Arão, o que não teve foi uma proposta oficial, formalizada. Mas um empresário que representa o Fenerbahçe em muitas negociações aqui na América do Sul, já entrou em contato com o jogador, já entrou em contato com o Flamengo. O Flamengo pede 5 milhões de euros. O Fenerbahçe estava disposto, em primeiro momento, a oferecer 3 milhões. Isso daria 16 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Eu também colocaria empurraria um pouquinho essa negociação, lembrando que um plano B para a não contratação ou a contratação do Willian Arão pelo Fenerbahçe aí com o Flamengo
seria o Vinição, também ex-jogador do Flamengo, foi vendido para o Grupo City e hoje está na Bélgica. Então, o Fenerbahçe já tem um plano B. Se o Arão não for contratado, vai para cima do Vinição. 3 milhões de euros eu não venderia. Acho que por 4, eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, entrega o Arão de graça. Mas o Arão é um jogador que tem potencial. Ele sabe o que é duro falar? O Arão chegando no Fenerbahçe, na mão do Jorge Jesus, vai voltar a jogar aquele futebol que a gente conhecia. Isso é que é pior. Mas eu acho que dá para chegar nos 4, 5 milhões. Aí vamos ver se o poder de habilidade de negociação, mas eu venderia o jogador. Eu venderia. Eu acho que só é possível empurrar um pouquinho mais o valor. Quarta notícia, solução para o Vitinho. Muitos clubes de São Paulo interessados, não clubes de São Paulo só, né? Muitos clubes do Brasil, a gente já viu interesse do Grêmio no Vitinho, também teve interesse recente do Santos e agora mais fortemente do São Paulo. Todos eles querem a mesma coisa, pegar o jogador de graça. De graça não, porque aí vai assumir um salário que é bem alto. O Vitinho tem um dos salários mais caros do futebol brasileiro. E um jogador que não se firma no Flamengo, que parece que não vai se firmar, não é possível, ele já tem 5 anos de clube, não é agora que ele vai se adaptar. Para mim, e o Vitinho já deu a contribuição dele, ele foi um bom reserva. É claro que do ponto de vista financeiro ele não faz sentido, porque é um reserva muito caro. Para ser reserva, o Flamengo precisa de jogadores promissores, que possam crescer em algum momento, virar titular, com salários mais baixos. Ele tem um salário altíssimo e permanece na reserva, não tem perspectiva nenhuma de ser titular desse clube. Então, negocia ele, minha ideia é negociar ele, fazendo, de repente, trocas, emprestando e buscando outro jogador, fazendo coisas desse tipo, porque aí a gente, de repente, consegue trazer um atleta que a gente está precisando, buscar um lateral direito, buscar um volante, um meio-campista, que o Flamengo tem uma necessidade urgente. Talvez o Vitinho seja uma boa moeda de troca. Agora, entregar o Vitinho só pelo salário, eu acho que é perder um pouco do ativo do clube. É preciso, eu entendo que a gente está querendo ver o Vitinho pelas costas, muita gente quer que o Vitinho saia urgentemente do Flamengo, mas a gente também não pode ser irresponsável com o dinheiro do clube. A diretoria tem que ter criatividade para pegar esse ativo que não está dando certo aqui no clube e trocar por algo que possa vir, chegar e resolver algum problema. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso. É possível que agora o Vitinho saia. O Dorival tinha muita confiança nele lá por 2018 ainda, mas agora, vendo os treinamentos e vendo ele nos jogos, o Dorival já perdeu um pouco da confiança que tinha no jogador e é bem possível não, provável que o Vitinho seja finalmente movimentado nesse mercado. Bom, vamos lá, sexta notícia, Rodrigo Vigo, ele mesmo, jornalista, que falou que o Flamengo estava sendo espaço para lavagem de dinheiro, e ele fez essa acusação, uma acusação gravíssima. Essa acusação nunca foi comprovada, ele nunca trouxe nada. O argumento dele para dizer que o clube estava sendo usado para lavagem de dinheiro era que o Flamengo estava contratando jogadores muito caros e que por isso é uma coisa até infantil, clubista, e é claro que um jornalista na posição dele não pode falar uma coisa dessa, ficar impune. Por que infantil? Porque é só pegar as receitas do clube. Você vê o Flamengo hoje é o clube de maior receita da América Latina. É claro que com uma torcida tão grande, uma torcida tão empenhada, tão presente nos jogos, com um sócio-torcedor forte, com bons patrocinadores, esse maior clube consegue fazer contratações do ponto de vista financeiro mais pesadas do que os seus concorrentes. Então é uma acusação barata, como se fosse um torcedor desses que tem pouca ligação com o futebol e que fica falando bravatas, e um jornalista não tem espaço para isso, falou e agora está condenado pela justiça a pagar 20 mil reais ao clube. Eu achei barata a condenação, porque essa é uma acusação gravíssima. Rodrigo Vigo tem um histórico de falar bobagens aí sobre o Flamengo, agora talvez ele diminua ou só fale coisas que façam sentido. Lembrando, todo jornalista pode criticar o Flamengo, a gente critica aqui o tempo inteiro, critica a diretoria, critica negociações, fala mal de como o clube está agindo em determinadas situações. Agora, as críticas precisam estar fundamentadas em alguma coisa, não pode ser um grito vazio que coloque a conduta dos dirigentes, a conduta ética dos dirigentes à prova sem que haja algum sentido, até a própria conduta do clube. Então o Rodrigo Viga vai ter que pagar, vamos ver se ele vai ser mais cuidadoso aí com as palavras com o clube. Bom, sétima notícia, o Montiel ainda é uma tentativa do Flamengo.
O Montiel o Sevilla tem propostas, tem conversas com outros clubes da Europa. A ideia do Montiel é permanecer por lá, por isso o Sevilla faz jogo duro. O Flamengo já ofereceu 12 milhões de euros e não foi suficiente. Vamos esperar. Estratégia do Flamengo nesse caso: esperar a janela caminhar para que, se essa janela não for tão pujante quanto o Sevilla imagina por interesse no jogador, de repente o Flamengo pode oferecer uma possibilidade de volta dele ao mercado sul-americano. Bom, importante aqui, o centro de inteligência do Flamengo, ou o clube, não tem nenhuma negociação em andamento com nenhum outro lateral direito nesse momento. E aí eu fico me perguntando, que centro de inteligência é esse que não tem opções plano A, B, C, D para uma posição, um jogador que está com dificuldade para vir? O Flamengo já deveria estar negociando, essa negociação está emperrada. O Flamengo já deveria estar buscando outros atletas. E, gente, um centro de inteligência que não é capaz de indicar mais 2, 3 nomes. Se eu ficar uma semana parado, eu dou 10 opções para lateral direita, 10 opções para meio campo, 10 opções para... Assisto jogos de todos eles, falo qual tem mais... Não é possível. O que esses caras fazem no Flamengo de verdade? O que eles estão fazendo? Quem está no comando lá? Hoje, antes era o Fabinho, o Fabinho, o chefe de departamento. Hoje o Fabinho já saiu e esse departamento continua acontecendo no Flamengo e a gente não sabe o que faz verdadeiramente e o que está trazendo de jogador. Porque é fácil, com dinheiro, ir lá contratar o Everton Cebolinha. O Brasil inteiro sabe que o Everton Cebolinha joga bola. Agora a gente precisa trazer os jogadores também que não são tão badalados, jogadores que tenham projeções futuras. Enfim, essa é uma questão que precisa ser tratada aí nas internas do Flamengo. Oitava notícia: o Flamengo finalmente pagou os 7 milhões. A carta do Paulo Souza foi porque agora finalmente esse vínculo se encerrou e o Paulo Souza está liberado com a sua comissão técnica para sair do clube de vez. 7 milhões e meio de reais o Flamengo pagou ao Paulo Souza e a comissão técnica. Ficou 5 milhões e pouco, 5 milhões e uns quebradinhos para o Paulo Souza e o restante para os 6 integrantes da comissão técnica portuguesa que esteve no clube durante essa primeira parte da temporada, comissão que fracassou. Muita gente, mas é que o Flamengo está bagunçado também. Também isso, é claro, o Paulo Souza teve que fazer serviço que não é habitualmente um serviço de treinador, mas ele também não conseguiu impor situações mínimas de campo. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de habilidade na gestão desse grupo, o Flamengo poderia estar em outra qualidade de futebol hoje. E ele foi mais um ponto negativo nesse ano, que tem sido negativo em muitos deles. Bom, nona notícia: volta do Santos. O Santos goleiro está de volta aí a ser relacionado, estava machucado há muito tempo. O Flamengo precisa dele bem, dos áureos momentos lá do Atlético Paranaense, porque o Diego Alves hoje é um goleiro comum, um goleiro que toma gols que são de alguma maneira defensáveis por grandes goleiros. E o Santos não, o Santos a gente espera que seja um goleiro que defina jogos. Ele está de volta, não deve ser titular, claro que não, primeira partida, deve ficar por um tempo aí para ganhar ritmo. E o Dorival deve promover uma disputa entre Santos e Diego Alves, infelizmente. Na minha opinião, o Santos tinha que voltar o mais rápido possível. Porque se existe alguma perspectiva de um goleiro definidor de partidas, é o Santos. O Diego Alves não vai ser mais esse cara, já foi em outro momento. Décima notícia: o Flamengo hoje enfrenta o Atlético Mineiro, mais uma partida do Flamengo no Atlético Mineiro, depois dessa logística absurda do Flamengo voltando de Belo Horizonte para ficar 2 dias no Rio de Janeiro. Em um desses dias teve festa com o elenco todo, e aí agora o Flamengo já pega o avião, já volta para Belo Horizonte e hoje enfrenta o Atlético novamente no Mineirão. O Flamengo precisa sair desse jogo com um bom resultado. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo vai iniciar o jogo com 3 volantes. A notícia boa é que o Arrascaeta, ele deixa de jogar exclusivamente centralizado, provavelmente ele volta para aquela função que ele fazia lá com o Jorge Jesus, jogando pelo lado esquerdo. Mesma coisa o Everton Ribeiro do lado direito. A diferença é que se antes tínhamos no ataque Bruno Henrique e Gabigol formando uma dupla com liberdade para sair da área, para abrir nas pontas e tal, para a entrada dos meias, agora nós teremos exclusivamente o Gabigol, já que jogaremos com 3 volantes. Os 3 volantes serão o Ilharão, bom, provavelmente, né? Mas o Dorival é um pouco mais... Não é igual o Paulo Souza, que era cada escalação uma surpresa.
O Dorival um pouco mais previsível, a gente deve jogar com o Ilharão, João Gomes e Andreas Pereira. Não, espero que o João Gomes não fique preso a um lado do campo. Ele era o único jogador que corria e marcava em todos os lados do campo. Esse me dá um pouco de medo se o Ilharão for o cara centralizado, o João Gomes pela direita e o Andreas Pereira pela esquerda, ou ao contrário, provavelmente desse primeiro jeito que eu falei, o João Gomes ficar um pouco preso só marcando pela direita, já que existem os outros dois jogadores, e a gente tem uma marcação frouxa pelo lado esquerdo, que vai ter Felipe Luiz novamente na lateral. Então a gente vai ter problemas aí. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Flamengo saia com um resultado aceitável. De repente, um empate hoje não vai ser nada negativo, já que é preciso empurrar essa crise um pouco para frente, é preciso deixar as definições o mais longe possível para que o Flamengo vá se ajustando de alguma maneira e aí chegue no momento decisivo mesmo um pouco melhor do que está, um pouco melhor do que foi essa última partida, que foi deplorável. Talvez tenha sido o jogo do Flamengo menos contundente, um Flamengo mais apático, um futebol de pior qualidade, um Flamengo que não ofereceu risco nenhum ao Atlético. A gente espera que hoje seja diferente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo agora. Já deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho, me dá uma moral, vai. Aperta o like aí, comenta aí o que você achou do vídeo e se inscreve, tem que estar inscrito para estar aqui sempre com a gente. Mengo é paixão, valeu!